Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre demanda bioquímica de oxigênio. Bom, nós vamos primeiro revisar um pouco sobre matéria orgânica, que nós já vimos em aulas anteriores. Então, um dos parâmetros relativos à quantificação da matéria orgânica em corpos d'água e efluentes é a demanda bioquímica de oxigênio, a DBO, que representa a quantidade de oxigênio utilizada pela biótica microbiana para a degradação da matéria orgânica disponível durante um determinado tempo de incubação. A DBO é o único parâmetro de quantificação da matéria orgânica presente na Resolução CONAMA número 357 de 2005, que foi alterada e complementada pelas resoluções 410 de 2009 e 430 de 2011, que define o enquadramento dos corpos d'água segundo classes de uso e os padrões para lançamentos de efluentes. Um outro parâmetro muito utilizado é a demanda química de oxigênio, a DQO. A DQO ela faz parte da base de cálculo de alguns índices de qualidade da água, como a avaliação integrada da qualidade da água e o índice de qualidade da água em reservatórios. O método ele consiste na quantificação indireta do oxigênio consumido para oxidar a matéria orgânica e alguns compostos inorgânicos na presença de um oxidante forte. No entanto, a DBO e a DQO, elas são parâmetros indiretos de quantificação da matéria orgânica, pois avaliam o oxigênio consumido em sua oxidação, seja por via biológica ou química. Então, a importância relacionada à matéria orgânica. A matéria orgânica, ela é responsável pelo consumo de oxigênio dissolvido na água pelos micro-organismos decompositores. A DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, e a DQO, a demanda química de oxigênio, retratam de forma indireta esse teor da matéria orgânica nos esgotos ou no corpo d'água, sendo, portanto, uma indicação do potencial do consumo de oxigênio dissolvido. Tanto a DBO como a DQO, elas são parâmetros de maior importância na caracterização do grau de poluição de um corpo d'água. Bom, nós vamos falar agora justamente sobre a demanda bioquímica de oxigênio, que é chamada de DBO. A demanda bioquímica de oxigênio, ela tem como conceito a quantidade de oxigênio necessária para que ocorra a oxidação da matéria orgânica por ação de bactérias aeróbias, ou seja, bactérias que utilizam oxigênio. Ela representa, portanto, a quantidade de oxigênio que seria necessário fornecer às bactérias aeróbias para consumirem a matéria orgânica presente em um líquido, seja ele água ou esgoto. Então, a demanda bioquímica de oxigênio, também conhecida como demanda biológica de oxigênio, é justamente a quantidade de oxigênio consumida por micro-organismos presentes em uma determinada amostra de um efluente, como, por exemplo, um esgoto doméstico ou industrial. É o parâmetro mais utilizado para medir o nível de poluição das águas, uma vez que esses micro-organismos, essas bactérias aeróbias, por exemplo, elas realizam a decomposição da matéria orgânica no meio aquático por meio de processos oxidativos, sobretudo pela respiração. Novos compostos, eles são transformados a partir dos compostos orgânicos, juntamente com o gás oxigênio, por meio da catalisação de reações de oxidação desses micro-organismos.
A redução da taxa de oxigênio dissolvido no meio aquático indica, portanto, uma atividade bacteriana decompondo matéria orgânica. Assim, consideram-se poluídas as águas que apresentam alta DBO, uma vez que esta quantidade de oxigênio é utilizada na decomposição de compostos orgânicos. Quando há grande demanda de oxigênio, portanto, é possível observar a mortalidade de peixes e outros micro-organismos e outros organismos aquáticos, e, via de consequência, o desequilíbrio nesses ambientes. Ao contrário, quanto mais baixa a DBO, mais limpa é a água e não haverá sinal de degradação dos ambientes aquáticos. A DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, também é um parâmetro importante para dimensionar e indicar a eficiência das estações de tratamento de efluentes. Isso porque, ao se comparar a DBO do esgoto bruto e do efluente final, é possível verificar se a matéria orgânica está sendo consumida e se o descarte não vai causar nenhum tipo de desequilíbrio. As estações de tratamento de efluentes, elas devem atuar para reduzir a carga orgânica e, consequentemente, a DBO. Bom, a DBO, ela é um consumo de oxigênio que acontece através de reações biológicas e químicas. Ou seja, quanto maior for a quantidade de DBO, pior é a qualidade da água. Ou seja, a quantidade de oxigênio ela vai ser expressa em miligramas por litro, sendo necessária para oxidar a matéria orgânica com a ajuda de micro-organismos, bactérias aeróbias principalmente, num período de 5 dias a uma temperatura de 20 graus Celsius. É um parâmetro fundamental nos projetos de estações de tratamento biológico de esgotos. Dela resultam as principais características do sistema de tratamento, como áreas e volumes de tanques, potências de aeradores e outros. Basicamente, a análise de DBO ela consiste em medidas de concentração de oxigênio dissolvido nas amostras, diluídas ou não, antes e após um período de incubação de 5 dias a 20 graus Celsius. Durante esse período, ocorrerá a redução no teor de oxigênio dissolvido da água, consumido para satisfazer as reações bioquímicas de decomposição de compostos orgânicos biodegradáveis. Quanto maior for a quantidade de matéria orgânica biodegradável nas amostras, maior será o consumo de oxigênio durante os 5 dias de incubação e, portanto, maior será o valor da DBO. A oxidação bioquímica, ela é um processo lento que vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, a população biológica envolvida, ou seja, as bactérias aeróbias envolvidas e também da temperatura. Um tempo praticamente infinito, ele pode ser necessário para uma completa oxidação biológica, mas para propósitos práticos, pode-se considerar que esta reação seja completada em 20 dias, uma vez que nesse período há uma oxidação de cerca de 95 a 99% da matéria orgânica. Acontece que esse período de 20 dias ele pode ser inviável para certos fins. Portanto, determinou-se o prazo de 5 dias para um ensaio da demanda bioquímica de oxigênio, quando 60 a 70% da oxidação já se efetuou. Essas são algumas referências que vocês podem estar utilizando nos estudos de vocês. Bons estudos e até a próxima aula!